Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do IUPM e eu quero conversar com vocês sobre gerenciamento de conflitos dentro do contexto de projetos, dentro do contexto dos exames PMP e CAPM. Existem alguns aspectos peculiares relativos ao gerenciamento de conflitos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles envolve a visão de conflito. Eu vou apresentar aqui um quadro para vocês, onde eu apresento a visão antiga e a visão atual ou moderna, que é a que nós temos que considerar para o exame PMP, ok? A visão antiga, ela fala o seguinte, que o conflito ele é disfuncional, ou seja, ele causa prejuízo, problemas, e provocado por diferenças de personalidade ou uma falha de liderança, ok? Já a visão atual, ela fala que o conflito é uma consequência inevitável das interações organizacionais. Então, onde tem pessoas, vai existir conflito, né? A questão é como nós lidamos com esse conflito. Então, é natural das relações humanas. Essa é a visão atual. O conflito deve ser evitado, a visão antiga, né? Antigamente, nas empresas, separava-se as pessoas, não colocava elas para trabalhar juntas e aí achava que resolvia o problema, quando de fato a gente estava apenas colocando o problema para debaixo do tapete, ok? Já a visão atual, o conflito pode ser benéfico. Ao colocar as pessoas para discutir o problema, aquilo pode gerar mudanças, transformações, novas ideias, insights, e isso a gente constrói uma maneira mais eficiente de gerenciar o projeto. A gente pode ter pessoas mais motivadas nesse aspecto, ok? Outro aspecto também da visão antiga de conflitos é que o conflito é solucionado com separação física ou intervenção da alta administração, né? Então, as pessoas não têm capacidade de resolverem um problema entre si. É necessário sempre o chefe, né, o gerente ir lá, dizer, o que está acontecendo? Separa aqui, vai você para lá, você está demitido, você vai para aquela outra área. Então, tomar aquelas decisões ali, ele mesmo, sem às vezes apurar muito os fatos em si, né? Já a visão atual, ela fala o seguinte, que o conflito é solucionado com franqueza, com a conversa, com diálogo, identificação das causas, solução dos problemas pelas pessoas envolvidas e seus gerentes diretos. Um aspecto até que eu vou enfatizar daqui a pouco com vocês é justamente está relacionado a quem resolve esse problema. São as pessoas. Primeira coisa que o gerente tem que fazer é tentar deixar as pessoas resolverem o problema. Aí se as pessoas não conseguirem, aí o gerente intervém. Então, enfatizando alguma das coisas que eu já falei com vocês, o conflito ele é natural, força uma busca de alternativa, ok? É uma questão de equipe, né? Faz parte de qualquer equipe, por melhor que ela seja. A gente fala assim, equipes ágeis, autogerenciáveis. Existe conflito? Sim, existe conflito entre as pessoas, junto a esse grupo. A abertura resolve conflitos, né? Colocar as pessoas para o diálogo, conversar. A resolução do conflito deve se concentrar em questões e não em personalidades, ok? Então, qual que é o problema que está gerando ali o conflito? Isso não pode estar associado com questão de personalidade, né? A gente tem que focar no problema em si mesmo, né? A resolução do conflito deve se concentrar no presente e não no passado. Como que eu posso resolver o problema agora? Existe um problema agora. Eu não posso me fazer uma referência de um problema que aconteceu no passado. Há mágoas, né, que tiveram no passado. Aquilo lá já passou, né? A gente precisa resolver agora. A gente tem uma questão de relacionamento, a gente precisa de engajamento, né, que as pessoas compreendam os pontos de vista uma das outras, ok? Então tem que focar no presente, ok? A equipe do projeto é responsável primariamente pelos seus conflitos, então a gente tem que deixar, nós, enquanto gestores, temos que primeiro deixar as pessoas que resolvam seus conflitos, né? E no caso aqui, ó, se o conflito se amplia, o gerente de projeto deve intervir para ajudar a resolvê-los, né? Chamar as pessoas para conversar. Ó, gente, o que está acontecendo aqui? Qual que é o problema? Como é que nós podemos resolver isso, né? O conflito deve ser abordado o mais cedo possível e, em geral, com privacidade, ok? Então nada de ficar assim postergando, deixando para depois, cozinhando em banho-maria, ok? A gente tem que ser ágil também para resolver o conflito, não deixar ganhar proporções gigantescas, ok? E, em geral, com privacidade. Chama a pessoa, vem cá, fulano, o que está acontecendo aqui, né? Qual que é o problema que está vivenciando? Como é que a gente pode resolver isso? É uma conversa, é um diálogo, né? E não chamar a atenção da pessoa em público, né? Mas veja o que está falando aqui em geral. Então tem situações às vezes que a gente tem que
falar em público determinada situação, expor o problema em público, até mesmo para eventualmente tentar buscar algum tipo de cooperação de terceiros para resolver o problema, tá bom? Mas em geral, né, o mais cedo possível e com privacidade, tá bem? E para lidar com os conflitos, existem já algumas técnicas consagradas, né, que são utilizadas aí no caso para poder lidar com essas situações. Essas técnicas elas podem se aplicar dentro de determinados contextos, onde às vezes eu preciso priorizar uma determinada forma de resolver o problema em detrimento de outra. Okay? Eu queria apresentar então essas técnicas para vocês e depois a gente vai discutir aqui sobre qual que seria a melhor técnica de resolução de conflitos. A primeira técnica que eu quero apresentar para vocês é uma técnica chamada de retirada ou evitar o conflito, né, que significa recuar de uma situação de conflito efetivo ou potencial, ok? Vamos dizer que dentro de um projeto, né, nós estamos ali tomando uma decisão sobre comprar ou alugar computadores. Um exemplo banal, simples, apenas para poder ilustrar aqui essa situação. E aí, né, uma determinada pessoa fala assim, nós vamos comprar os computadores. E você sabe que se alugar seria melhor, né? Você já fez os cálculos e descobriu que ele que é melhor, segundo a tua opinião, sua visão do projeto e tudo, mas você não quer manifestar sua ideia para evitar eventuais conflitos com aquela pessoa. E aí você deixa para lá, deixa eu comprar mesmo, né? E aí você simplesmente o quê? Evita o conflito. Então essa é uma situação que eventualmente nós podemos lidar com o conflito. Okay? Outra também que pode acontecer chamada panos quentes, ou também conhecido como acomodação, que é enfatizar os acordos e não as diferenças. Okay? Essa técnica, né, basicamente, né, a gente pode dizer o seguinte, vamos supor que existem duas pessoas ali em conflito, né, discutindo determinado problema, e aí você como gerente fala assim, fulano, não, vem cá, vocês dois aqui, né? O que está acontecendo? Qual que é o problema? A gente trabalha aqui juntos, não trabalha? Trabalhamos, né? A gente está buscando aqui o melhor resultado do projeto, atendendo o nosso cliente. As pessoas, então vamos seguir o caminho aqui, né? Vamos deixar essas diferenças de lado e vamos focar no que realmente interessa. Né? Essa técnica, né, de panos quentes, observe que eu busquei enfatizar acordos e não diferenças, eu deixo as diferenças de lado. Eu faço com que as pessoas elas trabalhem aspectos que elas têm em comum acordo entre elas, né? E esquece a diferença para lá. É meio que colocar o problema debaixo do tapete, ok? Não resolve de fato o problema, permite apenas que você ganhar tempo até você ter eventualmente uma solução melhor diante daquela situação, tá bem? Uma outra técnica também citada chamada de negociação. Essa técnica envolve ceder uma parte, conciliar. Normalmente nós dizemos que negociação envolve perde-perde, porque nem um consegue tudo que queria e nem o outro, ok? Então dentro daquele exemplo relacionado com comprar e alugar computadores, eu vou chamar as pessoas aqui, né? Qual que é o problema? Eu acho que é melhor comprar por causa por causa disso, disso, disso. Eu acho que é melhor alugar por causa disso, disso, daquilo. Ok, gente, então já que é assim, já que a gente não tem acordo, nós vamos comprar metade e vamos alugar metade. Então, ambos tiveram que ceder, né, em parte, em algum aspecto em relação àquela situação de conflito, né, onde eu busquei algum nível de negociação com essas pessoas especificamente, ok? Nós temos também uma técnica chamada de imposição, forçar ou direcionar, são os termos também utilizados, né? Que é forçar um ponto de vista à custa de outro. É a solução que nós chamamos de ganha-perde, ok? Então, mesmo cenário, chama as pessoas, fulano, você quer alugar os computadores por quê? Por causa disso. E você quer comprar por quê? Não, então nós vamos alugar, não vamos comprar não. Eu tomo decisão, eu como gestor, nós vamos alugar. E aí uma pessoa perde nesse processo e a outra ganha. Isso tem impactos na motivação da pessoa que perdeu, ok? Não estou dizendo que ela é de todo ruim. Às vezes, nós como gestores temos que tomar decisões que vão contrariar uns e beneficiar outros. Mas temos que estar conscientes dos impactos que essa decisão pode provocar no time do projeto.
Eventualmente, né, se essa pessoa que ficou contrariada, que se sentiu perdendo, eu posso depois promover alguma ação para valorizar a opinião e a ideia dela, e tentar anular aquele efeito negativo. Mas naquele momento especificamente, a melhor decisão realmente era alugar. Ela não concordou, né, e a melhor decisão continuava sendo alugar. Okay? Então são situações que nós podemos vivenciar. E uma técnica também muito legal, muito interessante, chamada de confronto, solução de problemas, que normalmente é utilizada quando nós lidamos com pessoas maduras, com pessoas que realmente estão buscando o bem comum. Okay? Essa técnica busca tratar o conflito como um problema que deve ser solucionado com um exame de alternativas, requer uma atitude de troca e diálogo aberto. No mesmo cenário, eu chamo as duas pessoas para conversar, né, alugar ou comprar computadores. Gente, vamos entender aqui o ponto de vista de cada um, né? Por que você acha que é melhor alugar? Por que você acha que é melhor comprar? Cada um apresenta ali seu ponto de vista. Eu deixo que as pessoas muitas vezes cheguem às soluções, eu apenas intermedio o processo, eu busco a solução mais duradoura, né, com resultado mais efetivo para o relacionamento. As pessoas vão aprender, inclusive eu posso orientá-la, olha, eu sei que você prefere comprar, mas ouça o ponto de vista da outra, por que ela acha? É importante que a gente escute, né, a opinião da outra pessoa, porque ela pode ter algum nível de razão e esse nível de razão deve ser considerado no processo de resolução deste problema, ok? Então essas pessoas muitas vezes elas podem chegar a uma solução que atendem às ambas necessidades ou então, né, pode acontecer, olha, realmente, né, revendo aqui, avaliando o cenário, é melhor alugar mesmo, a pessoa comprar, né, chega a essa conclusão que é melhor alugar e ambas, né, aprendem com o processo e isso pode muitas vezes aproximar mais as pessoas. Essa técnica ela tem um aspecto especial justamente por possibilitar esse ganho junto às pessoas. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, né, entre essas técnicas sugeridas, qual que é melhor? Então, em se tratando do exame PMP-CAPM no contexto de projetos, nós devemos sempre buscar priorizar a técnica de confronto. Embora a gente saiba que existem essas outras opções, essas alternativas, mas a que vai gerar um ganho múltiplo entre as pessoas envolvidas vai ser a técnica de confronto. Mas caso não haja maturidade, né, suficiente entre as pessoas para poder confrontar o problema, né, de maneira não agressiva, né, de maneira construtiva no caso, aí eu vou ter que utilizar a técnica da segunda opção, que seria a técnica de negociação. Um vai ter que ceder uma parte, o outro vai ter que ceder a outra parte. Agora a gente pode pensar também em relação às principais fontes de conflito em projetos. De onde que vêm os conflitos? Estão relacionados à personalidade, a prazos, a custos, qualidade, enfim, né? Então eu quero apresentar aqui para vocês, primeiro, começando com uma pergunta. Já estou afirmando que são 7 fontes de conflitos citadas para o exame PMP e uma delas é personalidade. Tudo bem? Né? A personalidade é uma fonte de conflito junto a times de projetos. Entre as 7 posições, ranking 1, 2, 3 até o 7, qual posição no ranking que você acredita que a personalidade esteja? Você acha que ela é a principal fonte de conflito em projetos? A secundária? A terciária? Ou a última fonte de conflito em projetos? Então pense aí, né? E a gente vai continuar o vídeo aqui. Eu estou pedindo uma reflexão da sua parte, né? E eu quero apresentar para vocês agora as principais fontes de conflito de projetos, né, que nós devemos ter conhecimento para o exame PMP e CAPM. A primeira delas se relaciona com prazos, então você já viu que personalidade não é a principal fonte de conflito em projetos, né? Então a principal é prazos, cronogramas geram muitas fontes de conflito, ok? Em segundo lugar, seria personalidade? Não. Prioridades do projeto. O que é prioritário? Né? Para um, prioridade é uma coisa, para outro é outra. Né? Depende dos interesses envolvidos. Terceiro, recursos de mão de obra. Quarto, opiniões especializadas. Quinto, procedimentos administrativos. Sexto, custos. E finalmente, né, como nós dissemos, personalidade é a última fonte de conflito em projetos. Por que eu quis enfatizar isso, gente?
porque isso sempre é citado no exame PMP. Normalmente nós precisamos saber principalmente a principal e a última. O exame eventualmente pode tentar te ludibriar e te fazer acreditar que personalidade é a principal fonte de conflitos, quando na verdade é a última fonte de conflitos em projetos. Então, basicamente, o que eu peço aqui para vocês, em relação a essa lista aí de 7 itens, é que vocês lembrem principalmente do primeiro, que envolve prazos, ok? Cronogramas, e o último, personalidade. Não que os outros não sejam citados, eventualmente, mas são mais citados o primeiro e o último, a principal fonte e a fonte menos provável de conflitos dentro de projetos, ok?